A paz do Senhor, irmãos. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Amém. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de João, o apóstolo amado de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais um dia na presença de Deus para ouvir a poderosa palavra que produz em nós fé, ânimo, disposição, que produz em nós o fruto para o qual ela está sendo enviada. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Novamente, e Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez, a igreja repete esse versículo em alto e bom som. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3 e... Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Jesus. Pode se assentar. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 18, 6, para nós entendermos um pouquinho do que Jesus está dizendo. Nós vamos explicar o contexto da história e vamos entrar no tema da mensagem, ok? Glória a Deus. Leia o que está escrito aí, 1, 2, 3 e... Amém. E aí você vai falar para mim, irmão, o que tem a ver esse versículo de Gênesis 18, 6, que está falando, Abraão falando para sua esposa preparar ali bolo, a farinha, o trigo, com o que Jesus está falando aqui à multidão. Jesus, ele diz o quê? Que ele é quem? Aqui, ele é quem? O pão da vida. Em todos os tempos de Israel e até hoje o povo árabe, como eles fazem? Eles fazem o pão amassando ou com os pés ou com as mãos. Então eles usavam o quê? O trigo, né? Usavam a farinha, colocavam um pouquinho de sal e um pouquinho de fermento. E depois iam para os fornos para assar. Então até hoje Israel, não todo Israel, mas... alguns dos povos lá, eles usam esse mesmo processo de antigamente, que nós vimos aqui em Gênesis 18, 6. Era feito dessa forma: eles pegavam o trigo, a cevada, misturavam, depois eles colocavam um pouquinho de farinha, um pouquinho de sal, e depois de um longo tempo eles colocaram fermento. E aí eles misturavam tudo, ou com aquele pilão, ou eles trituravam tudo, batiam novamente com a mão e colocavam no forno para assar. Até aí, tudo bem. Então nós já vimos como era feito o pão. E Jesus, ele está falando assim: olha, eu sou o pão da vida. Acontece, meus irmãos, as pessoas que nunca ouviram falar dessa palavra, Jesus, ele sempre falava através de parábolas. Parábolas, o que é uma parábola? É um conto, uma história, irmão Valdir, que aconteceu ou não. Ou então é um comparativo. Jesus, ele vai comparando as coisas do reino de Deus às coisas da terra. Por que Jesus, ele faz isso, meus irmãos? Para que o povo tenha um entendimento melhor da palavra. Então, se Jesus, ele diz que é o pão da vida, nós entendemos que Jesus tem que estar onde? Dentro de nós. Aleluia.
Porque o que nós fazemos com o pão? Nós comemos o pão para quê? Para saciar o quê? A fome. E por que nós nos alimentamos de Jesus? Para saciar a nossa alma e o nosso espírito. Todo homem e toda mulher, quer seja ele bom, ruim, branco, negro, magro, gordo, alto, baixo, pobre, rico, milionário, trilhardário, são criaturas de Deus, ok? Deus criou nós, mas, como o pastor disse, nem todos são filhos de Deus. Então, para a pessoa se tornar o filho de Deus, ela tem que ter o quê? O pão da vida. Quem pode dar vida? Jesus. Quem criou a vida? Jesus. Ele é o autor da vida. Então devemos nos alimentar do pão da vida. Agora o contexto histórico. Por que Jesus chegou a falar isso para a multidão? Voltando lá um pouquinho, no início do capítulo 6, acontece um milagre. E de milagre todo mundo gosta, sim ou não? É bom ou ruim? É ótimo, meu irmão. Quem aqui não quer um milagre hoje? Até eu, meu irmão, que estou ficando velho. Todos nós queremos um milagre em nossa vida. E muitos de nós, eu, por exemplo, quero mais de um, irmão, né? Não sei se é porque eu estou gordinho ainda, estou fazendo regime, mas nós queremos muitos milagres, seu Ezequiel, não é verdade, irmão? Você veio aqui hoje com um propósito. Aqui, se nós dermos a oportunidade a todos vocês, cada um vai dizer porque veio aqui essa noite. Cada um vai dar um motivo por que está aqui essa noite. Jesus chega num local chamado Tiberiníades. É difícil, mas é um local no mar ali da Galileia. E ele está fazendo o quê? Ele está juntamente com seus discípulos. E aí o que acompanha ele? Uma grande multidão. E Jesus ele sobe a um monte. E aí ele testa um dos seus discípulos e fala assim: escuta, olha a multidão, o que nós vamos dar para eles comer? E aí Felipe, um dos seus discípulos, fala assim: nós temos aqui 200 dinheiro. E mesmo que nós compramos tudo isso de pão, não vai saciar a fome do povo, não basta. E aí um dos discípulos de Jesus, né, chamado André, eita glória, fala assim para ele: ei, Rabi, mestre, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala assim: povo, assenta. Para acontecer um milagre na nossa vida, deve haver esses 2 passos. Primeiro, você deve ouvir a voz de Deus. E depois você deve obedecer. Jesus falou assim: povo, assenta-te. Só de homens era 5.000. E toda a multidão se assentou. E no meio daquele monte haviam várias relvas, várias florestinhas. E eles ali fizeram vários grupinhos. E aí Jesus chama aquele rapaz traz a cesta com os 5 pães e os 2 peixinhos, e Jesus começa a repartir. Nós estamos num monte, eu estou aqui simbolizando a Jesus, não falei que eu sou Jesus, não vai pensar isso, estou simbolizando Jesus. Vocês são a multidão, e vocês estão sentados, e nesse momento eu estou repartindo com vocês o milagre da multiplicação. O que significa isso? Que o povo ouviu, obedeceu
e recebeu o milagre da multiplicação. E qual era o milagre? Era que o povo estava há uns dias ouvindo o ensinamento de Jesus e o povo estava com fome. E eles receberam ali o pão que foi multiplicado por Jesus. E aí eu abro um parênteses para um detalhe. O povo de Israel, eles eram acostumados a comer pão e tomar água, ou vinho. Jesus faz esse milagre. À noite, Jesus vai orar sozinho, sem os seus discípulos. Os seus discípulos vão para Cafarnaum, eles passam pelo mar, para chegar do outro lado do mar, que é Cafarnaum. Durante esse percurso, levanta-se uma tempestade. E eles andam ou navegam cerca de 25 a 30 estádios. Quando eles estão nesse ponto de 30 estádios, eles olham e vê Jesus andando sobre as águas. Mais um milagre. Jesus entra no barco e eles chegam do outro lado de Cafarnaum. A multidão, na manhã seguinte, elas estão na outra cidade, do outro lado de Cafarnaum. Eles chegam lá para quê? Para receber novamente o pão que Jesus multiplicou. E é interessante isso, por quê? Irmãos, eles já estavam acostumados a comer o pão. Eles já estavam acostumados a comer. Mas eles queriam, irmão Valdir, comer o pão que Jesus deu. E aí, o que eles fazem? Eles vão até Jesus. Versículo 24, do capítulo 6. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste dos pães e vos saciais. Preste atenção nesse outro detalhe. A multidão faz uma pergunta para Jesus, irmãos: mestre, quando chegaste aqui? Jesus podia falar, irmão: cheguei aqui ontem à noite, lá, vim de barco com os meus discípulos. E aí Jesus fala assim, porque Jesus já sabia o que estava no coração deles. E muitas vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir uma palavra, uma resposta, e Deus responde de outra forma. É ou não é? Não é? E aí Jesus, quando chegaste aqui, olha, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. É aí que eu quero entrar, que você entenda a mensagem. Jesus, ele é o pão da vida. A multidão estava acostumada a comer pão, tomar vinho ou tomar água. Porque a multidão foi buscar a Jesus para comer novamente do pão? Por quê? Alguma coisa extraordinária ou sobrenatural aconteceu para que aquela multidão, comendo aquele pão que Jesus repartiu, aconteceu que eles ficaram saciados a tal ponto de irem atrás de Jesus para quererem comer novamente desse pão. Então, quando nós estamos na casa de Deus, que são essas quatro paredes? Não, eu e você. O pão da vida nos sacia. Mas aí eu te faço uma pergunta para chegarem nesse tema da mensagem. Por que motivo você está aqui? Quais são os motivos que levam a buscar Jesus? Qual é o objetivo
seu em buscar Jesus? Quais são os propósitos, os desígnios, os desejos, os anseios do seu coração em buscar a Jesus? Por que você saiu da sua casa e veio aqui hoje? Existem muitas respostas, sim ou não? Sim. Eu anotei algumas. Algumas bíblicas e algumas que a gente vê no cotidiano do dia a dia. Então vamos à primeira. Primeiro motivo. Eu venho à casa de Deus porque eu estou doente e eu preciso de uma cura. E o meu vizinho que está indo na igreja, ele foi à igreja e ele tinha uma deficiência física e foi curado. Então eu estou doente, eu quero ser curado. Então a pessoa ela tem um motivo. O primeiro motivo dela principal é que ela vai vir para a igreja para ser curada. E aí Deus me colocou no meu coração uma mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher muito rica, ela teve uma hemorragia interna, e todos os médicos do Oriente não conseguiam curar ela, e ela gastou todo o seu dinheiro na medicina, e não curaram ela. E aí ela ouviu falar que um profeta, que um homem chamado Jesus, que um homem de Belém, que um homem de Nazaré, poderia curá-la. E nesse momento nasce no coração dela, irmãos, o motivo dela buscar Jesus. E agora eu quero que você lembre, quando você ouviu de falar de Jesus, qual era o assunto que você estava falando com a pessoa? Qual era o choro que você estava chorando, né? Para você ouvir falar de Jesus e ter o desejo de se achegar à casa de Deus. E o que ela fez? Ela foi buscar Jesus e ela foi o quê? Curada. No mesmo momento existia um homem que também precisava de uma cura, mas não para ele. E talvez você está aqui hoje não por você, mas por um familiar. E um homem chamado Jairo, que era um homem importante de Israel, ele tinha uma filha que estava praticamente morta. Enquanto Jesus andava, a mulher do fluxo de sangue andava tentando chegar até Jesus, e ele era apertado pela multidão, este homem, Jairo, ficava falando: mestre, vai até minha casa, minha filha está morrendo, ela está praticamente morta. Então, o motivo que ele tinha para buscar Jesus é por uma terceira pessoa, que não é ele, mas um parente, um familiar. Então talvez você saiu da sua casa hoje para vir à igreja, para buscar um milagre de Deus na vida de um familiar. E eu também, eu quero um milagre na vida dos meus parentes. É um motivo também que eu estou aqui, é um dos. 2, talvez você está aqui hoje porque na sua casa tem faltado muita coisa e você precisa de uma provisão de Deus. E aí, eu me lembrei de uma história de uma viúva que chega diante do profeta e fala assim: olha, o profeta Eliseu, o meu marido morreu, que era o seu servo, e ele temia Deus. E aí o profeta: o que eu tenho a ver com isso? Essa mulher, ela era filha de um dos profetas de Israel também. E aí o profeta fala: tudo bem, o que você tem na sua casa? Olha, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos. O meu marido, teu servo, fez um monte de dívida e morreu. Agora os credores estão indo na minha casa para buscar os meus 2 filhos. E o que você tem lá? Só uma botija de azeite. E muitas vezes, irmão, a gente só tem uma botija de azeite na nossa casa. Às vezes é um saco de arroz, às vezes tem a mistura, mas não tem um arroz, às vezes tem um arroz, não tem a mistura. Este é o momento que o pastor falou, que
Nós passamos pela prova, nós vamos passando, caminhando pelo vale. Mas ainda que você esteja andando no vale da sombra e da morte, mal algum te sucederá. Porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor. Ele é o pão da vida. É isso, essa mensagem é para isso, para que você entenda o que o pão da vida produz na vida de uma pessoa. 3, libertação. Às vezes a pessoa tem um vício de jogo, de bebida, de tabaco, de drogas, químicas, prostituição, adultério, enfim, um vício que não consegue sozinho se libertar. E o que a pessoa faz? Nasce um motivo no coração dela, para ela buscar Jesus, porque ela começa a ver que aquele vício está ali prejudicando a sua casa e a sua família, e ela ouve uma pessoa, ou na televisão, que os drogados estão sendo libertos, o marido deixou de trair a esposa deixou de trair o marido, o filho que estava morando na Cracolândia voltou para casa, a pessoa que estava viciada em outras coisas, parou de usar, parou de fazer, parou de se submeter a essa situação, e Jesus a libertou. Então é outro dos motivos que as pessoas venham por libertação, às vezes pela sua própria vida, ou às vezes pelo filho, como o irmão mencionou, o presbítero Alberto, que muitos gastam dinheiro em toda a droga. Então o que essa pessoa precisa? Ela já tem um motivo, então ela vem buscar o pão da vida para ser liberta, ou então libertar um parente ou um familiar. É um outro motivo. 4, exaltação. Tem pessoas que vêm à casa de Deus para ser simplesmente exaltadas. E quando eu falo exaltadas, é no sentido do quê? É a pessoa querer se aparecer de alguma forma na área profissional, a pessoa querer se aparecer até mesmo dentro da igreja, a pessoa querer ser exaltada de alguma forma. Então ela escutou que Jesus, e tem muito disso na TV, né? Olha, eu cheguei aqui na igreja, eu estava devendo $1,5 milhão, perdi tudo, em 3 meses Jesus me deu 5 milhões, 10 carros, 15 empresas, 750 funcionários. E aí nasce no coração da pessoa o desejo de querer esta exaltação. E 5, que nós já falamos, é do trabalho. A pessoa está desempregada, a pessoa não aguenta mais viver de ajuda dos outros, e ela busca o quê? O trabalho, porque ela viu alguém, ou ela ouviu de alguma pessoa que ela conhece, que Jesus abriu a porta do emprego. Sim ou não? Então nós temos, diante dessa mensagem, 5 motivos porque nós buscamos a Jesus, ok? Agora eu tenho uma pergunta. Todos esses motivos que você ouviu, estão certos ou errados? Certos. É isso que eu queria ouvir. Então vocês estão entendendo. Todos os motivos estão corretos. Embora são pessoais, eles não são ilícitos diante da Bíblia, diante da sociedade e diante da sua casa. São motivos e razões lícitas diante de Deus. Não é errado nenhum desses motivos. Até porque, dona Altair, algum deles tem na Bíblia, sim ou não? Então não é errado. Ufa, repita aí. Ufa. Glória a Jesus, ó. Tô safo dessa, né, irmão? Pensei que ia vir aí uma cajadada, mas não é isso. Agora eu vou lhe falar sobre um motivo apenas, antes da gente concluir a mensagem.
a qual você deve buscar a Jesus. Ok? E eu vou ler para você. Jesus estava aqui falando com a multidão, não era com os discípulos, era com a multidão que veio buscar novamente o pão da vida. Sim ou não? Sim. Eu quero que você preste atenção, as crianças, em nome de Jesus, ou fica lá dentro ou fica aqui fora. Então Jesus estava falando à multidão, olha aqui, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É aquilo que o pastor falou às pessoas que estão aqui pela primeira vez. Todas as pessoas que Deus, o Pai, dá a Jesus Cristo, Filho, Ele jamais vai lançar nenhum de nós fora. Nós vamos chegar na resposta. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus. Irmãos, eles estavam procurando Jesus para comer novamente do pão. Eles não eram decididos. O problema das pessoas virem à casa de Deus com os motivos pessoais, existe um erro grave nisso. Por quê? Está correto você vir, a Bíblia não está te recriminando por causa disso. Mas existe um perigo que é, a pessoa vem à casa de Deus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é qualquer horário que você precisar do Joãozinho, o Joãozinho está à disposição, e ele está buscando uma porta de emprego. E aí Deus abre a porta de emprego, oh glória! O irmão pula, sapateia, chora, dá risada, fica feliz, conta para todo mundo. E aí o que acontece? Ele entra na comodidade do seu emprego, e aí ele já não vem mais de domingo, ele já não quer mais orar, ele já não quer mais saber do pão da vida, ele quer saber que ele recebeu a sua bênção, e ele não quer mais saber do pão da vida. Então você tem que tomar cuidado nesse risco. Preste atenção, Jesus disse à multidão, olha, o pessoal que comeu o pão lá no deserto, no vale com Moisés, todos eles morreram. Todos morreram. Mas do pão que eu estou lhe dando, vocês não vão morrer, vocês vão para a vida eterna, é o pão da vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Meu irmão, aqueles judeus ingratos acabou de ver Jesus, irmãos, pegando 5 pães e 2 peixes e alimentando uma multidão. E aí eles já começam a duvidar se Jesus é Jesus ou não. Ninguém pode vir a mim. Não, 43. Respondeu, pois, Jesus. Os judeus perguntaram, como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
Então você que está aqui pela primeira vez, nunca ouviu essa palavra. Quem lhe trouxe aqui foi o Pai. O Pai está lhe trazendo até Jesus, que é o pão da vida. E você tem que comer do pão da vida para que tenha vida eterna e nunca mais tenha fome. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus está falando com os judeus e eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Aqueles judeus, eles estão falando do pão físico que eles comeram. E Jesus está falando da vida eterna. Eles não estão se batendo, por isso está havendo uma discussão. E os judeus estão murmurando contra Jesus. Eles não estão acreditando que Jesus realmente é filho de Deus. Eles acreditavam que Jesus era um profeta, e até hoje muitos judeus acreditam que Jesus era profeta, mas Jesus é rei dos reis. Nós já estamos terminando. No versículo 48, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais, e aí eles lembram os judeus, vossos pais comeram um maná, olha o maná aí, no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O que ele está falando para que os judeus entendam? Olha, vocês lembram de Moisés, que estavam andando no deserto, com aquele povo, que eram quase 3 milhões de pessoas? Eles comiam maná todos os dias. O maná, meus irmãos, era um pão, e parece aquele pão, é um pão de leite, parece o pão de leite, não é um pão de leite, mas ele parece aquele pão redondinho, aquele pão de hambúrguer, sabe? Ele parece aquele pão um pouquinho maior. Então, todos os dias ao amanhecer, Moisés colocava na porta de cada um dos judeus o maná, que descia onde? Dos céus. Só que Jesus não está falando desse maná. Jesus quer que os judeus entendam que Ele é o dono da vida eterna. E que não tem nada a ver com esse pãozinho que os judeus comeram no deserto. Aquele pãozinho estavam saciando eles ali. Mas Jesus fala assim: olha, eles comeram do pão no deserto, mas eles morreram. E aí Jesus fala assim, ó, se você comer, você não vai mais ter fome, você terá a vida eterna. Mas os judeus não abriam a mente para entender o que Jesus estava explicando. Olha aí, seus cabeçudos, vocês têm que entender que eu sou o autor da vida e eu posso lhe dar a vida eterna. Só que eles não queriam entender, eles queriam saber do pãozinho. Acho que era de manhã, eles estavam com fome. E eles não queriam entender. Olha o que eles estavam fazendo. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Primeiro Jesus falou que do pão que Moisés deu, todos eles morreram. E aí ele fala que do pão que Jesus está dando, eles não vão morrer. Eu sou o pão vivo. Opa! Agora Jesus está falando mais especificadamente. Jesus está abrindo mais a parábola. Não é uma parábola. Não fala que é, mas ela simboliza uma parábola. Por isso eu expliquei das parábolas. Jesus começou a abrir para eles. Olha, eu sou o pão. Pão o quê? O pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Por isso que nós não se achegamos a Deus por nenhum homem que nasceu de outro homem. Nós não conseguimos chegar a Deus por nenhum homem que nasceu de outro homem. O que é isso, irmão? Que você está falando, o homem agora dá luz? Não é isso. O homem que concebe com a sua esposa. Eu estou dizendo que Jesus, ele desceu do céu. O Espírito de Deus se apoderou de Maria, agraciada, e concebeu. Ele é filho do homem? Sim ou não? Jesus não é filho do homem, mas é chamado de filho do homem. Jesus não foi filho de homem nenhum, mas é chamado de filho do homem. Tem umas questões na Bíblia, né, irmão, que levam nós a ficarmos pensando e meditando. O que quer dizer isso? Jesus não nasceu de homem nenhum, mas ele é chamado filho do homem. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que significa a palavra vida? A palavra vida, ela vem do hebraico, chama nefex, que significa mente, sopro, respiração e fôlego de vida. Todos nós, para nós termos vida, nós recebemos o quê? Irmãos, quando você foi concebido, o que você recebeu para receber vida? O que foi? O fôlego. Então, nós temos o pão, mas o pão sem ser o pão da vida, ele não nos dá vida. Então nós precisamos do pão vivo que desceu do céu, que é o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei ao último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ponto. Quer que Jesus habita na sua vida? Quer que Jesus esteja na sua vida? Tem que ter o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. E aí ele fala, continuando, para que os judeus entendam: olha, vocês têm que comer a minha carne e o meu sangue. Eu acredito que os judeus pensam: nós vamos ter que matar ele, vamos ter que cada um cortar um pedacinho, vamos comer e vamos tomar o sangue dele. Mas não era isso que ele estava falando. Jesus estava falando sobre a ceia do Senhor. Jesus estava falando que aqueles judeus tinham que ter parte no corpo de Cristo. Para você ter vida de Jesus em você, você tem que participar do corpo. E nesse momento, você está participando do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus está em você e você está nele. Você está ligado ao corpo, mas você tem que ter o pão da vida. Sem o pão da vida, você não terá a vida eterna. Sem o pão da vida, você sempre sentirá fome, você sempre sentirá sede. Sem o pão da vida, teremos um vazio em nós que não conseguimos explicar. O que é esse vazio? A falta do pão da vida. Como que eu sei que eu tenho o pão da vida? Eu recebo o pão da vida. O vazio que está em mim é preenchido. Ok? Estamos chegando nos últimos versículos. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ponto. De novo Jesus chega ao ponto crucial da mensagem dele. Jesus queria que aqueles judeus aceitassem ele como filho de Deus, o dono da vida eterna.
Jesus queria que aqueles judeus aceitassem ele como o pão vivo que desceu do céu, para dar vida a eles. Jesus queria que os judeus reconhecessem que ele seria crucificado pela vida deles, para darem vida a eles. Jesus queria que eles entendessem que todo sangue seria derramado na cruz do Calvário, para que pelo aquele sangue eles teriam vida. Mas eles não entenderam a mensagem de Jesus. Então você que está aqui hoje, é a primeira vez que você está aqui hoje. É a primeira vez que você escutou essa mensagem. E eu espero em Cristo que você entendeu essa mensagem, porque os judeus não conseguiram entender. Jesus está falando para você, que para você ter a vida eterna, a vida eterna é quando você morrer, ir com Cristo, você precisa ter na sua vida o pão da vida. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa comer da carne de Cristo, que é simbolizado pelo pão da ceia, e tomar o sangue de Cristo, que é simbolizado pelo suco da uva. Então que você hoje que está aqui nesta noite, o Pai te trouxe aqui para lhe entregar a Jesus. De maneira nenhuma Jesus te lançará fora, mas é preciso que você receba o pão da vida na sua vida, e assim então terá a vida eterna com Ele, e nunca mais terá sede, e nunca mais terá fome. Nós vamos orar. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração pelos visitantes. Você pode ficar no seu lugar, em nome de Jesus, e eu vou fazer uma oração. E essa oração que eu vou fazer é uma oração para que as pessoas reconheçam que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o pão vivo que desceu do céu para me dar vida e vida em abundância. Todos os propósitos que você tem na sua vida são bons, são agradáveis, mas Deus tem propósitos maiores ainda para você. Aleluia. Tudo que você almeja conquistar é bom, se for lícito, mas ainda assim Deus tem coisas melhores, mais agradáveis para a sua vida. E Ele quer revelar isso a você e a mim. Mas para isso nós precisamos estar nos alimentando do pão da vida. Sem o pão da vida você vai ficar esquelético, mirrado, e é perigoso você morrer igual os judeus morreram no deserto. Eles não tinham o pão da vida, eles tinham aquele maná que Deus dava para alimentá-los, mas eles não tinham o pão da vida. Então hoje, o privilégio que você tem de ouvir essa palavra seria como muitos empresários gostariam de ouvir o presidente Lula hoje numa palestra. Maior honra você tem ainda do que eles, porque você está ouvindo não a mim, mas a palavra do Deus vivo. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração neste momento, e que você orasse comigo, para receber o Jesus de Nazaré, o pão da vida. E que se você sentir no seu coração, você faça com toda a força da sua alma essa oração. Muitos de nós aqui dentro da igreja, nós já fizemos essa oração, para receber o autor da vida, para que eu tenha vida, e caso eu morra amanhã, eu sei para onde eu vou, para a presença do Deus vivo. Aleluia. Então eu quero que nessa noite você ore assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, eu entendi que o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu para morrer por mim, para que pela sua morte eu tenha vida. Senhor Jesus, nesta noite, eu falo contigo,
recebendo o Senhor como meu único, exclusivo e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, escreve o meu nome no teu livro da vida. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo me direcione a todo propósito. Eu nesta noite renuncio todo pacto, todo contrato que tenha sido feito de uma forma consciente ou inconscientemente com o reino das trevas. Eu agora sou um cidadão do reino de Deus, porque hoje eu recebi, eu estou me alimentando com o pão vivo que desceu do céu. Amém.